Salve, salve, chuchuzinho, como é que estamos? Satisfação em vê-los aí em mais uma aula de geografia. Aula essa para trabalhar com biomas e domínios morfoclimáticos brasileiros. Mas atenção, essa aula a gente não vai pegar e falar exatamente características de cada bioma ou de cada domínio morfoclimático. Essa aula ela é mais como se fosse, digamos assim, uma introdução ao assunto. Então, a ideia aqui é mostrar e trabalhar as diferentes formas que a gente vai ter nas provas de vestibular, no Enem, de eles abordarem essa questão da fauna, da biogeografia, digamos assim, brasileira, né? Através dos biomas, ou através de domínios morfoclimáticos, ou de formações vegetais. Tem formas diferentes? Tem, tá? Quem já é macaco velho, já é experiente aí nas questões de prova de vestibular e Enem, sabe que de vez em quando eles jogam para o lado dos domínios, pro lado dos biomas e por aí vai. Daí a ideia dessa aula é exatamente isso, é fazer uma introdução ao assunto para depois, em aulas futuras, aí sim, pegar, por exemplo, Mata Atlântica, destrinchar a Mata Atlântica, pegar Caatinga, destrinchar bioma da Caatinga e por aí vai, tá? Vamos lá então, chuchuzinhos, começamos aqui com o seguinte: o que são biomas, tá? Então, uma definição básica, uma definição bem básica. Olha só, a gente entende, né, biomas como grandes áreas ou ecorregiões geográficas, e geralmente aí as definições variam bastante. Tem gente que coloca uma definição de tamanho e por aí vai, mas enfim, né? A gente está pensando em grandes áreas ou ecorregiões gigantescas, tá? Onde a gente vai ter condições ambientais bastante específicas. Por quê? Porque a gente tem uma interação entre os fatores do conjunto natural, né? Então, clima, vegetação, fauna, hidrografia e solo, certo? Aí um ponto importante que eu quero ver com vocês é o seguinte: vou pegar uma temática meio verde, meio fotossintética, clorofilógica, tá? Que é o seguinte: quando a gente está pensando biomas, não é só vegetação, tá? Então, a gente tem a questão da cobertura vegetal no planeta, tá? Essa cobertura vegetal, ela corresponde à parte, ela é parte da biosfera. A biosfera, a esfera da vida, ela é composta pela atmosfera, hidrosfera, litosfera, tá? E aí a gente tem no conjunto, né, da interação dessas três esferas, a biosfera. E parte da biosfera é a cobertura vegetal, que é a parte da flora, certo? Agora, e a gente está pensando aqui numa cobertura vegetal, algo em torno de mais ou menos 1 bilhão de toneladas de fitomassa, de matéria orgânica vegetal no planeta. Se eu pego essa cobertura vegetal mais a fauna, tá? A parte dos animais, isso vai me resultar o que a gente vai chamar de biota, certo? Na biota. Se eu pegar a biota mais os fatores, aí vai ficar apertadinho, fatores inorgânicos, e eu vou abreviar aqui inorgânicos, ou seja, solo, clima, temperatura, né, radiação, por aí vai, água, que mais? Enfim, esses elementos, né, inorgânicos, a gente acaba tendo aí sim a composição dos chamados ecossistemas, tá? Que basicamente são conjuntos. Ficou tudo mal escrito aqui. Perdão. Calculei mal o espaço. E aí, que são conjuntos que basicamente são. Que basicamente é essa soma dos fatores vivos e não vivos, ou orgânicos e inorgânicos, melhor dizendo. E aí eu tenho os ecossistemas. Se eu penso um conjunto de ecossistemas, eu acabo pensando então na definição de biomas, tá? Aqui nesse mapa que vocês estão vendo, que belo mapa que vocês têm ali, que a gente tem? Os biomas mundiais, né? Então, florestas equatoriais, os biomas tropicais, desérticos e por aí vai, desertos quentes, desertos frios, né? A região de tundra na parte polar, os polar e por aí vai.
Mas a ideia aqui da nossa aula é trabalhar com o território tupiniquim. Canarinho pistola. É trabalhar com biomas brasileiros. E aí a gente tem os 6 biomas nacionais, tá? Lembrando o seguinte, já vou falar deles, olha só. Deixa eu mudar até a cor da caneta aqui. Vamos voltar para o tom esverdeado. Comunidades vegetais, Chuchu, que guardam diferenças importantes em termos de composição de espécie, podem ser incluídas no mesmo bioma. Então, por exemplo, se tu tem condições ambientais semelhantes, tu vai ter aspectos da vegetação diferenciados, mas que são incluídos no mesmo bioma. E aí, por exemplo, clássico, né, dentro dos biomas nacionais é a Mata Atlântica. Mata Atlântica, tu tem ali vários ecossistemas formando a Mata Atlântica. Então, por exemplo, dentro da Mata Atlântica a gente tem a parte de vegetações litorâneas, então mangues, vegetação de restinga, a gente tem a mata de araucária, a gente tem formações campestres, né, em algumas áreas da Mata Atlântica, os campos de altitude do Planalto Meridional. Então, dentro desse grande bioma que é a Mata Atlântica, que aqui nesse mapa aqui de baixo, ó, tá aparecendo ali em verde bem clarinho, certo? A gente vai ter vários ecossistemas. Dentro do bioma cerrado, esse aqui em rosa, né? A gente tem, por exemplo, um ecossistema que é a Mata dos Cocais, saca? Então, dentro dessa formação dos biomas, existem diferentes ecossistemas. Aí, o que acontece? Essa divisão que vocês estão vendo, tá? Essa divisão aqui que vocês estão vendo, é a divisão dos biomas. Eita, Lele. Eu comi um fandangos antes e agora tô todo me babando. Peraí. Desculpe, tá? Eu tava com fome. Olha só. A formação, a divisão dos biomas brasileiros, que tal qual a gente conhece hoje, com esses 6 biomas. Então a gente tem aqui, ó, bioma amazônico, aqui em verde escuro, na região norte do Brasil. Bioma cerrado, aqui em rosa. Aqui o bioma pantanal, em branco? Ficando meio daltônico. Bem, um amarelinho bem clarinho. A gente vai ter aqui, ó, das caatingas. Aqui a gente tem a parte da Mata Atlântica e aqui no extremo sul o bioma Pampa, tá? Beleza? Então são 6 biomas. Essa divisão aqui era uma divisão proposta pelo IBGE, tá? Considerando os elementos que a gente estava discutindo, né? Os elementos naturais, né? Associação entre fatores bióticos, né? Então, fauna e flora e os elementos abióticos ou inorgânicos, a gente vai ter a formação, segundo o IBGE, de 6 biomas. Qual é um ponto importante? O mapa. Para quem vai fazer vestibular, quem vai fazer uma prova de Enem, saber espacializar o fenômeno geográfico é fundamental. Então, tu olhar para isso aqui, lá no Enem tem a habilidade 6, né, que é uma das mais cobradas em prova, que é a leitura cartográfica. É isso, é tu saber identificar os biomas no espaço geográfico brasileiro. Então, tu vai olhar aqui, pô, região norte, essa grande mancha aqui, na parte norte do Brasil, próximo à região equatorial, é bioma floresta amazônica, bioma amazônico. Aqui no coração do Brasil, Cerrado, sertão nordestino de clima semiárido, Caatinga, litoral brasileiro tendo um avanço para o interior aqui na região centro-sul, né? Mata Atlântica, no extremo, parte mais meridional do Brasil, parte sul do Rio Grande do Sul, a gente vai ter o quê? Bioma Pampa. E aqui no Mato Grosso do Sul, na fronteira ali com Paraguai e Bolívia, né? O Pantanal, certo? Então, espacializar, dar uma olhada legal no mapa, sempre que tu vai estudar, vai fazer uma questão, tem um mapa dos biomas brasileiros aí do lado, confere o mapa. Ah, na questão que eu tô fazendo não tem um mapa. Se tu tá te preparando para uma prova de vestibular de Enem, tem um mapa do lado, dá uma olhadinha, bioma, falando na questão ali, Pantanal. Olha pro mapa, o Pantanal tá ali, beleza. Ah, mas eu já sei onde é que tá o Pantanal. Olha, ajuda a fixar, ajuda a trabalhar, porque tem questões que vão exigir essa noção espacial, tá? Agora, essa aqui, os biomas, é uma das formas de classificar, né, essa paisagem vegetal, essa cobertura vegetal brasileira. É a mais cobrada em provas, tá? Beleza, tá? Existe uma outra, que é essa aqui. Ah, não, antes, perdão. Olha só, olha que massa isso aqui, tá? Dá uma olhadinha, né? Essa tabela eu achei num mapa do IBGE e ela trabalha com o quanto tem de cada bioma em cada uma das unidades da federação. Então o Acre está totalmente inserido no bioma amazônico, né?
Aí eu vou pegar aqui Rio Grande do Sul. Tem ali uma partezinha na Mata Atlântica, metade norte do estado, e a parte centro-sul do Rio Grande do Sul é Pampa. Beleza. Aí eu tenho o Rio de Janeiro totalmente inserido na Mata Atlântica. Vamos ver um que tem um monte. Aqui, ó, Minas Gerais. Tem Mata Atlântica na parte mais a leste, a zona da Mata Mineira, né? Tem lá no extremo norte mineiro um quê de Caatinga e a maior parte, claro, bioma cerrado. E a gente vai, né? Aqui também, ó, Mato Grosso tem Amazônia, tá? Tem uma partezinha ali de Cerrado, tem um quê de Pantanal. Pô, massa pra caramba essa tabela, né? Pega teu estado, Chuchu, dá teu estado aí, né? E confere quais os biomas que tem e tenta já botar na tua cabeça. Pô, né? Eu moro aqui no Tocantins, beleza, Tocantins, olha só, tem 9% de Amazônia, daí tu já imagina onde no teu estado tem essa vegetação, e a maior parte é cerrado, né? Ou o que sobrou dele, né? Beijo pro agro, tá? Então, biomas, beleza. Outra forma, e sim, de classificar, e que pode aparecer numa prova, já não é tão comum, são essas formações vegetais. Tu vai ver que, olha o mapa, compara esse mapa. Volta. Olha o mapa dos biomas, 6 biomas. Tá? Olha aqui, ó, 6, deixa eu pegar aqui, 6 biomas macetosos. Amazônico, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Beleza? Vamos lá. Olha essas formações vegetais. Aqui, olha a legenda. Ela já é mais complexa. Tem uma divisão um pouco mais aperfeiçoada, né? Claro, o que a gente está pensando? Nessa lógica, aqui a gente vai ter o quê? Uma compartimentação, uma classificação mais complexa, porque a gente tem uma compartimentação maior dessas formações vegetais. Então, a gente vai ter a Mata Atlântica, verde escuro. Aí repara que aqui nessa classificação, a gente já vai ter o quê? Né? Manguezais restinga, bem no litoral. Aí eu tenho aqui matas intermediárias, eu tenho floresta amazônica, eu tenho mata dos cocais, que lá nos biomas, na divisão dos biomas do IBGE, é parte do cerrado, do bioma cerrado, né? Aí eu tenho o complexo do Pantanal, eu tenho o Pampa, aí eu tenho aqui, ó, Campos. Mas não é Pampa, Pampa é uma coisa, ó, tem aqui, ó, né? Aí o campo, tu vai ter aqui um pouco na Mata Atlântica, né? Tu tem aqui um pouco no próximo ao Pantanal, e aí são formações vegetais que se tu vai pegar, né, a divisão dos biomas, seriam ecossistemas dentro que compõem aqueles 6 biomas nacionais, tá? Mas enfim, aí, beleza, não, show de bola, tá? Biomas é bem cobrado, bastante cobrado, por aí vai, tá? Eu falei, ó, os fandangos caindo. Eu ter escovado o dente antes. Ups. Biomas, comum, um mapa lá, 6 biomas legais, tem os ecossistemas, tá? E a outra, e a terceira forma, tá, de classificar essa paisagem vegetal no Brasil, ela é muito mais abrangente no que diz respeito à interação entre os elementos da fauna, perdão, da flora e os elementos inorgânicos. A gente está falando de uma classificação feita por esse carinha liducho aqui, tá? Que são os domínios morfoclimáticos. Chuchu, esse cara que tu tá vendo aqui, ó, um geógrafo brasileiro chamado Aziz Nassib Absaber, tá? Ele, falecido da... Pô, se estiver ouvindo essa aula aí, Aziz, aí do além, um beijo pra ti, tamo junto. Quer dizer, junto ainda não, quem sabe um dia, tá? Mas olha só, o Aziz Absaber, ele vai fazer uma divisão do território brasileiro, tá? A partir do que ele denomina, então, domínios morfoclimáticos. Tá aqui ele, olha aqui ele, tá? Chuchu, domínios da natureza do Brasil, tá? E o que ele coloca? Que, basicamente, essa divisão que ele faz se dá através de uma interação entre clima e elementos do relevo, né? Vegetação, recursos hídricos, solo, ok? Nesse conjunto, né, dos domínios morfoclimáticos, há uma coerência, olha isso aqui, coerência nos aspectos de relevo, tipo de solo, vegetação, clima e hidrografia. Então, quando tu vai ter uma questão, olha só, quando tu tem questões trabalhando com domínios morfoclimáticos, a tendência da questão é abranger uma série de outros elementos da paisagem fora a vegetação.
vai te cobrar vegetação, beleza? Características daquela vegetação naquele domínio, mas vai cobrar também a relação com o clima, a relação com o solo, se o solo é um latossolo, um litossolo, o solo é fértil, pouco fértil, se o relevo é de planície, de planalto, né? Porque aí tu tem uma influência na vegetação, né? Ou seja, questões que trabalham, geralmente, questões que trabalham com biomas te cobram características da vegetação. São mais diretos na relação com a vegetação. Pronto. Vegetação é perene, é latifoliada, ciclifoliada, higrófila, não sei o quê. Beleza. Quando tem questões de domínios morfoclimáticos, geralmente, quase todas elas, abordam um leque maior de elementos da paisagem. Tudo isso que a gente está vendo aqui, ó, fazem a relação entre vegetação e esses elementos. Então vai estar... E pela madrugada, chuchu, e de novo, o mapa é fundamental. Saber espacializar, olhar para o mapa, que nem esse que vocês estão vendo ali, e saber... Não, esse aqui, ó, domínio amazônico. Não. Aqui, ó, domínio das caatingas, sertão, clima semiárido, vegetação xerófila, né? Solo mais seco, um litossolo. Aqui, domínio morfoclimático dos cerrados. Aqui das araucárias. Pô, não tem bioma das araucárias, lembra? Não tem. A mata de araucária, a mata dos pinhais, é um ecossistema da Mata Atlântica, na divisão dos biomas nacionais. Aqui, o Absáber diz, não, tem um domínio morfoclimático das araucárias, das pradarias, que equivaleria ao pampa, mais ou menos, e ele coloca aqui o domínio dos mares de morro, não um domínio da Mata Atlântica, mas um domínio dos mares de morro, porque ele observa a paisagem na região sudeste, por exemplo, ela é muito mais... digamos assim, chama muito mais atenção pelo relevo bem erodido, a região de clima chuvoso, né? Bem assim, com topos arredondados, né? Bem convexos e por aí vai. E a gente tem a formação, então, de um relevo que ele vai denominar de mares de morro. Então ele vai dizer, não, domínio dos mares de morro, tá? A ideia de tu ter o termo domínio morfo-forma climático é isso, essa relação que a gente tem entre vegetação, relevo, solo, recursos hídricos, por aí vai. E aí, repara que não tem, eu não falei em momento nenhum, domínio morfoclimático do Pantanal, reparou? Por quê? Aí o Absáber, ele vai colocar o seguinte, não, a gente tem as chamadas faixas de transição, certo? O que seria essa faixa de transição? Faixa de transição seriam zonas, né, que são essas amarelas aqui, ó, tá? Heterogêneas, marcadas pela mescla entre um ou mais domínios morfoclimáticos. Então, o Pantanal é isso, isso aí é uma região de transição, certo? Tá? Bom, chuchuzinhos de boas, e aí eu vou pegar aqui, eu quero só que tu me escute, tem queridinho aqui, né, do Jurandir Rossi, do Juranda, tá? Onde tem um capítulo escrito pelo... Porca miséria, esqueci o nome deles. Pelo José Bueno Conte e Sueli Ângelo Furlan. Eles colocam o seguinte, olha só, na parte do que eles colocam como domínio, tá? E esse livro aqui, Geografia do Brasil, ele segue a mesma divisão dos domínios morfoclimáticos do Absáber, mas muda um pouco a nomenclatura, mas é a mesma coisa. Eles colocam assim, ó, os domínios morfoclimáticos que possuem áreas de quilômetros de extensão incluem diversas regiões naturais e compartimentos topográficos, relevo, conservando, porém, condições geoecológicas extensivas, feições geomórficas aparentadas, associações regionais de solo específicos, coberturas vegetais naturais características e condições hidrológicas regionais, diferenciadas em relação aos domínios morfoclimáticos e biogeográficos adjacentes. Ou seja, é isso aqui, ó. Tu está considerando toda uma paisagem com vários elementos se relacionando. E aí eu tenho esses domínios morfoclimáticos. Tá? Certo? Bom, agora olha isso que massa. Chuchuzinho, ó, dá uma olhada nisso aqui. Duvido que tu já tivesse ouvido falar disso aqui. Dois caras, século XIX, Brasil, mostra a tua cara, totalmente, né, a ser descoberto, a ser explorado ainda. Dois naturalistas, e isso aqui eu acho muito massa, que no século XVIII, século XIX, tinha uns naturalistas, os caras que iam para um lugar para desbravar e catalogar os troços. Devia ser massa demais, viu? Enfim, dois naturalistas, né? O botânico Carl Friedrich Philipp von Martius
e o zoólogo Ronald Baptist von Spax, sei lá como é que fala o nome desses square aí, desembarcaram no Rio de Janeiro, lá no iniciozinho, primeira meiuca do século XIX, com a seguinte missão: estudar e dar nome aos elementos naturais do Brasil. Porque basicamente, Chuchu, não existia um inventário do que era a natureza do Brasil, do que tu tinha nos aspectos da vegetação no Brasil. E esses caras passaram 3 anos dando rolê, dando banda pelo território brasileiro afora, tá? E olha que loucura, ali de 1817 a 1820, e eles percorreram mais de 14 mil quilômetros pelo interior do país, da Amazônia ao sul do país, rodaram por quase tudo, tá? No que é considerada a maior expedição científica de exploração de fauna brasileira até hoje. Esses caras, eles catalogaram mais de 22 mil espécies de plantas no Brasil, catalogaram, estudaram, coletaram, tá? É quase a metade de toda a flora nacional. E mais, eles já fizeram esse mapa deles aqui, já dividiram o Brasil em 5 biomas. No século XIX, o IBGE já pegou o troço já pegou a comidinha meio pronta, né? Eles já pegaram aqui 5 biomas, então tu tinha a Amazônia, tu tinha Mata Atlântica, tinha Cerrado, tinha Caatinga e tinha o Pampa. Eles só não incluíram ali o Pantanal, que depois a gente coloca lá, o IBGE coloca. Mas olha isso, século XIX, os caras andando por tudo que é isso. Cara, o Brasil desbravado. É muito massa, é lindo demais, caramba. Enfim, né? Eu adoro esses caras que fazem as coisas, tipo o Darwin também. Vamos botar uma banda por aí. Faz um rolê por toda a América do Sul e vai descobrindo coisa. Pô, é massa demais. Mas enfim, tá? Vamos para os nossos exercícios? Vamos fechar. Eu separei, olha só, eu separei 6 exercícios. Alguns a gente vou ter que aprofundar, vou ter que discutir questões características de cada formação vegetal, bioma, domínio, mas a ideia é vocês verem como as questões podem cobrar esse assunto que a gente trabalhou, tá? Então vamos lá, questãozinha da FUVEST, tá? 2023, olha só. O mapa mostra a variação do número de espécies de aves, tá? No território brasileiro, com as linhas indicando os limites dos biomas. Ó, essa questão trabalhando com bioma, beleza. E repara o mapa aqui, Chuchu. Tu não tem legenda indicando qual é o bioma de qual lugar, né? Não tem. Mas olha só, tu tem aqui bioma amazônico, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Beleza. O que está dizendo aqui, ó? Segundo a legenda do mapa, muitas espécies puxando para o vermelho, então região amazônica, bioma amazônico bombando, e Mata Atlântica com alguma coisa, e poucas espécies aonde? Pampa e bioma Caatinga. Vamos lá. Com base no mapa, a diversidade de aves mostra-se. Letra A, mais alta nas regiões onde predominam florestas. Pô, floresta amazônica e Mata Atlântica, que sobrou dela, ok. E mais baixa nas regiões onde predomina a vegetação mais aberta. Pampa, que é vegetação rasteira, Caatinga, né, vegetação xerófila lá espraiada. Pô, letra A nossa resposta. Vamos ver o que ele diz as outras. Olha só, B, igualmente alta nas regiões tropicais. Igualmente alta não, porque eu tenho aqui na região tropical, eu tenho uma área muito alta e uma área muito baixa. Então não é igualmente alta não, tá? C, igualmente baixa nas regiões mais orientais. Igualmente baixa nas regiões orientais. Orientais é leste. Eu tenho aqui na parte leste, ó, uma variação. Igualmente baixa. Não, e olha aqui como é alta. Não. D, mais alta nas regiões mais quentes. Pô, sertão nordestino é quente ou é frio? Quente. Como assim? Né? Mais alta nas regiões mais quentes. Aqui eu tenho alta temperatura e eu não tenho grande diversidade de espécies. Letra E, mais alta nas regiões que se situam mais próximas do mar. Tá, isso aqui no Acre. E mais baixa nas regiões mais interiores. Pessoal do Acre, manda um beijo aí para a FUVEST, né? Letra A, resposta. Mas olha só, essa questão trouxe um mapa com a divisão dos biomas brasileiros, sem indicar quais são os biomas, mas trouxe o mapa. Agora, olha essa questão da SPM. Por que eu peguei ela? Cara, olha só. Observe a seguir os dados do relatório do Mapa Bioma 2022. Tem aqui, ó. Em 2021 foram identificados, validados e refinados, né?
69.796 alertas em todo o território nacional. Alertas de desmatamento, né? Ó, os alertas, cada pontinho é um alerta. Tu vê que tem bastante pontinho aqui, ó. E vários espalhados, tem bastante aqui, né? No oeste do Paraná, por aí vai, mas aqui, ó, região norte, alerta, 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 tá? E assim vai. Enfim, fala das áreas de desmatamento, por aí vai. Analisando os dados, é possível afirmar que o bioma, que estão trabalhando com bioma de novo, a primeira também, mas aqui não tem a divisão dos biomas. O mapa é só o número de alertas. Tu não sabe onde é que fica cada bioma? Já complicou a tua vida. Por isso, espacializar, olhar constantemente o mapa é importante. Pô, essa região tem maior número de alertas, portanto, a gente está falando do bioma Amazônia. Não tem mistério, né? Mas aí que tá, olha só. Pô, foi para a região norte, não tem muito como errar, né? Mas se fosse um outro elemento presente mais ou menos nessa área aqui, ó. É Cerrado ou é Caatinga, né? Esse aqui é o quê? Aqui, ó, vou mudar a cor da caneta aqui, fica mais fácil de vocês verem. Aqui, ó, nessa área aqui, né? Se cobrasse aquela parte, pô, aquilo ali é Pampa, é Mata Atlântica, o que que é? Por isso, olhar para o mapa sempre vai te ajudar nessa hora. Quando aparece uma questão assim, já vai estar na mente. Tu te ligou? Vamos fazer mais uma? Olha essa aqui. Aí, URGS 2013. Nesse mapa, representa os estudos realizados pelo geógrafo brasileiro Aziz Nassib Absaber Tchutchuquinho. Tá ali ele. Lá na década de 70, quando ele faz essa classificação dos domínios morfoclimáticos, tá? E aí o que acontece? Sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil, que resultam na interação entre o relevo, clima e vegetação. Aí, a URGS fez o quê? Largou o mapa, e isso é bem característico de questão de prova que você pode encontrar. Largou o mapa e marcou alguns domínios morfoclimáticos com os números. Ali, ó, tem 1, 2, 3, 4. Beleza? Ela vai te cobrar. A relação está certa, aquela numeração, com as características do domínio. Então vamos lá. Considere as seguintes afirmações a respeito dos domínios morfoclimáticos e a respectiva localização no mapa. 1. O domínio da Caatinga, 1 no mapa. Opa, não. O domínio da Caatinga é esse aqui, ó. Então essa aqui tu já está errada, né? Já descartamos. Relevo formado por depressões e planaltos, possui clima semiárido, com chuvas concentradas em alguns meses do ano. A vegetação de arbustos, espinhosos e cactáceos sobre alteração desde a época do Brasil colônia. Pô, tudo lindo na nossa 1. Ah, mas não é o 1 aqui, ó. Não está nem numerado. Descartamos. 2. O domínio do Cerrado, 2 no mapa. Perfeito, coração do Brasil. A vegetação tem sido intensamente alterada para dar lugar às áreas de pastagem e para a instalação de lavouras, sobretudo o cultivo da soja. Perfeito, o avanço da fronteira agrícola na década de 60, 70 e por aí vai. Né? 2, verdadeira. 3. O domínio das araucárias, 3 no mapa, bateu a numeração? Bateu. Ai, como é que eu vou saber? Olhando o mapa, meu chuchuzinho. Por isso o mapa ele é importantíssimo. Tem que dar que ele confere sempre. Tá? Tanto no mapa dos biomas quanto no mapa dos domínios morfoclimáticos, tem que ter ele, está estudando, está te preparando para uma prova, tem que ter ele sempre contigo, tá? Então, bateu aqui a numeração, vamos ver o resto. Região caracterizada pela presença de planaltos, tá? Em estruturas dobradas com muitas serras e morros. Estrutura dobrada, não. Aí. Tu complicou para mim, URGS. O que é estrutura dobrada? Orogênese. A gente vai ter a formação, né, pelo choque de placa tectônica, convergência de placa. A gente vai ter a crosta. Eita, acho que vai chover. A crosta se dobrando, formando cadeias orogênicas. Perfeito? Isso eu vou ter aonde? Eu vou ter aqui, ó. Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra do Espinhaço e por aí vai, tá? Só aqui sim, beleza. Agora, onde eu tenho o número 3, aqui, ó, eu tenho basicamente o quê? Eu tenho o chamado Planalto Meridional. Tá? Recomendo, Chuchu, tu dar uma olhadinha lá
Eu fiz uma aula que é especial para URGS, né? Sobre a geomorfologia do Rio Grande do Sul. E eu falo ali do Planalto Meridional, o Planalto Orento Basáltico. A URGS gosta de chamar de Planalto Orento Basáltico. E aí eu explico a formação desse basalto. Perdão, desse planalto. Mas não tem nada a ver com dobramento. Ele é o resultado de derrames vulcânicos. Então, esse dobrado aqui, ó, tornou errada essa afirmação. Safadinha ainda na URGS. Cachorra! Olha aqui. E tem mais uma, 4. Faixas de transição. Opa, pega aqui o Pantanal, ó. Olhou, domínio morfoclimático, né? Do Absáber. Olhou para o Pantanal. Pô, é aqui, ó, área de transição. Perfeito. Áreas intermediárias que possuem características ambientais de 2 ou mais domínios morfoclimáticos, como é o caso do Pantanal. Perfeito. 4. Qual que era certo antes? Era 2. 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4, letra D. Matamos a pau. Mapa, não colocou legenda indicando qual eram os domínios, tu tem que saber, e fazer a relação com as características certas. Questão comum de prova. Bom, mais um? Chuchu, agora olha essa aqui da PUC do Paraná, tá? Essa questão não tem mapa. Agora vai falar do quê? Vai falar de domínios morfoclimáticos, mas sem mapa. Puxa na mente. Domínios, Absáber. Vamos, Absáber, vem em mim, incorpora em mim, faz favor. Ó, o Brasil é um dos países com maior diversidade de paisagens naturais do planeta. País continental, gigantesco, tendo ocorrência em diferentes tipos de zonas climáticas, show, que passam por regiões equatoriais, tropicais, tropicais úmidas, subtropicais, temperadas e semiáridas, semidesérticas, perdão, tá? Relacionou já o clima com a vegetação. Ok. Entre essas paisagens, um domínio morfoclimático que se destaca pela vegetação ombrófila. Eita, o que é ombrófila? Ela tem ombros? Não, ó. Ombrófila ou higrófila, tá? É basicamente a mesma coisa. São termos que indicam vegetação adaptada a um lugar com muita chuva, regiões super úmidas, onde chove bastante. Então, floresta amazônica, ela é higrófila ou ombrófila. Mata Atlântica é ombrófila ou higrófila, tá? Então, encontrou esses termos, ombrófila ou higrófila, a gente está pensando vegetação adaptada a muita chuva, regiões com muita chuva, climas muito chuvosos, certinho? E detalhe, não confunde com hidrófila, com D, hidrófila. Hidrófila é vegetação aquática. A Vitória Régia, tá ligado? Vitória Régia, ela é uma planta hidrófila aquática, tá? Aqui é higrófila. Então, beleza. Como precisa de lianas e epífitas. E agora? Tá. As características descritas no texto referem a qual domínio? Olha só. Cerrado, pradarias, caatinga, Mata dos Cocais, mares de morro. Pô, domínio, não tem domínio da Mata Atlântica. O Absáber falava, em vez de domínio da Mata Atlântica, falava do quê? Domínio dos mares de morro. Eu tenho uma região litorânea, clima tropical litorâneo, chuvoso o ano inteiro, altas médias pluviométricas, relevo bastante erodido e eu tenho Mata Atlântica nesse domínio morfoclimático. Então a nossa resposta aqui, letra E. Mas poderia ser Amazônia. Poderia ser o domínio amazônico. Mas não é porque não tem alternativa. Sacou? Cerrado. Tem variação pluviométrica ao longo do ano, verão chuvoso, inverno seco, clima tropical. Pradarias, lá no extremo sul do Brasil, clima subtropical. Beleza. Aqui está falando em vegetação ombrófila com presença de lianas e epífitas. Então, o sul do Brasil chove bastante, chove. Mas aqui indicou aqui, ó, vegetação epífita, chuchu, bromélias, orquídeas, pteridófilas. Daqui, não tem isso no bioma no domínio, perdão, das pradarias. Nem na caatinga, que aliás também não chove muito, né? Mata dos Cocais, basicamente ali a gente tem o quê? Palmeiras, Buriti, né? Fugiu outro, Oiticica, Carnaúba e por aí vai, tá? Fechou aqui. Mas se fosse floresta amazônica, a PUC do Paraná não ia colocar, se a questão, se ela tivesse essa pergunta, e ela tivesse colocado na alternativa B, domínio amazônico, e na letra E, domínio mares de morro, ia ser anulada. Porque qualquer uma das duas fecharia como resposta. Entendeu? Então, a banca dessa questão aqui já fez o quê? Não podemos colocar o domínio amazônico. Né? Tanto que ele pegou um que nem é domínio. Mata dos Cocais não é domínio morfoclimático.
Sacou? Ele colocou o Cerrado, que é domínio, Pradarias, que é, Caatinga, que sim, e aí tu teria mata de araucária, que também poderia ser, né? Tem ali essas plantas, é um brófilo, e aí não colocou. Aí como é que a gente vai fazer? Vamos tocar mata dos cocais, que nem é domínio morfoclimático. Fica esperto. Penúltima questão, tá? Só para a gente exercitar aí essas divisões, essas classificações das paisagens brasileiras. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como é bioma, falou em bioma, ó, vamos de verde. Da PUC de Campinas, a figura abaixo apresenta área correspondente aos biomas terrestres brasileiros, no primeiro mapa, e no segundo das bacias hidrográficas do país. Olha como espacializar, olha como fazer quando está estudando, está olhando o mapa constantemente, é importante. De acordo com a figura, a bacia do Rio São Francisco, o velho Chico, o Nilo brasileiro, né? O Rio da Integração Nacional. Qual é? Vou até colocar em azul aqui, ó. Qual é a bacia hidrográfica, meu chuzinho? Vai, queridão, vai. Qual é a bacia hidrográfica do velho Chico dessas daqui, ó? Isso aqui, olhou o mapa, nem precisava ter título, hein? Olhou o mapa, já sabe que são bacias hidrográficas. Tem que estar na cabeça. Qual que é? Tananã, Amazônica, Paraguai, Paraná, Uruguai, Litorânea, Tocantins, Araguaia, as bacias do Nordeste e o velho Chico aqui, ó, nascendo em Minas, correndo em direção ao norte, atravessando o sertão e desaguando lá no Oceano Atlântico entre Alagoas e Sergipe. Tá ali. Essa aqui é a bacia hidrográfica do velho Chico, do Rio São Francisco. Show de bola. E aí tu vai fazer a relação com os biomas. Ah, mas não tem legenda dizendo qual bioma é qual. Por isso eu digo, espacializa pela madrugada, vai olhar o mapa, chuchu. Tem que olhar o mapa sempre. Vamos lá. Qual é que vai ser a nossa resposta? Tá pegando mais... Bom, deixa eu fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. O mapa aqui do velho Chico, ele tá mais ou menos aqui assim, ó. Né? Mais ou menos aqui assim. Comparação mais ou menos dos dois aqui, é isso. Então ele vai pegar o quê? Bioma do centro, centro do Brasil, coração do Brasil, Cerrado. Passou aqui, Caatinga, chegou no litoral, Mata Atlântica. Porque é bioma, não é domínio morfoclimático. E aí, então aqui, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, da nascente até a foz. Perfeito, ainda na sequência. Né? Aqui, Mata Atlântica, Caatinga e Pantanal. Pantanal, tá louco? Amazônia não. Pantanal não. Aqui, Amazônia e Pantanal não. A última, Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia não. É, letra D. Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica. Ah, vamos para a última? A última, um brinde a ela. Oi, Federal de Santa Catarina. Com suas questões de somatório. Do inferno. Olha só, vamos lá. Sobre os biomas brasileiros, olha ali, olha a Federal de Santa Catarina, trouxe aqui os biomas, o mapa dos biomas, sem legenda, só com numeração. O que ela vai fazer? Ela vai cobrar se tu sabe localizar e espacializar no mapa os biomas nacionais. Vamos lá para a primeira. O bioma amazônico, já fizeram questão assim de somatório? É um saco. Depois tem que somar tudo. Não bastasse responder, tem que somar ainda. O bioma amazônico é o de maior extensão no país e o bioma pantanal é o de menor extensão. Tu sabe que o 1 é o amazônico, tu sabe que o 5 é o pantanal, o 1 é o maior, o 5 é o menor. Perfeito, o pantanal é menor que o pampa, fica ligado, tá? Então, a 1 aqui, ela é verdadeira. Verdadeira. 2. O bioma Mata Atlântica, que aqui está com o número 4, possui uma das maiores diversidades do país e é um dos... Verdade, grande biodiversidade. E é um dos mais preservados. É um dos mais preservados. Não tem nem 12% da Mata Atlântica original, rapaz. Tá louco? Tá? Em virtude da criação de muitas unidades de conservação durante o século XX. Cara, agora que começaram a criar unidades de conservação, é o mais devastado dos biomas brasileiros. Chuchuzinho, lembra, a Mata Atlântica ela é considerada um HOTS. Ou seja, bioma com grande biodiversidade e profundamente ameaçado. Então, a 2 aqui, falciane. 4. Os biomas brasileiros se distinguem por vegetação, tá? Localização geográfica, local, continentalidade, proximidade com o mar, a maritimidade, né? Latitude, altitude, beleza. Tipo de relevo e solos e condições climáticas.
mas são protegidos sobretudo pelo tipo de exploração econômica. São protegidos sobretudo pelo tipo de exploração econômica que exercem. Mata Atlântica bem protegida? Cerrado. Expansão agrícola, plantação de soja, algodão, cana-de-açúcar no cerrado, pecuária, ele é bem protegido. Amazônia, o famoso arco do desmatamento, Juju, o arco do desmatamento aqui, ó. Avança a fronteira agrícola em direção à região amazônica. Está bem protegido pela questão econômica que predomina nessa região. Mapitoba. Tchau pra ti. Por enquanto, só há um, né? Só um. Deixa eu riscar 4. Vamos lá, tem mais. Deixa eu colocar aqui. 1 é verdadeira. Tá. 8. No mapa estão representados na ordem os seguintes biomas. 1, Amazônia, OK. Amazônia, deixa eu colocar aqui, OK. 2, o Cerrado, confere no mapa 2 o Cerrado. 3, Caatinga, chama no mapa 3. Beleza, fechou. 4, Mata Atlântica, Barbada. 5, Pantanal, OK. 6, Pampa. Até aqui sim. Tendo este último bioma se desenvolvido a partir do século 17, com a criação de equinos e bovinos do país. Perfeito. A pecuária, que vai ser característica aqui em função do bioma ser dominado por vegetação rasteira. A 8, verdadeira. Então é 1 mais 8, já dá 9. Tô bom na matemática. Matemática é comigo, pai. Deixa pra mim. 16. O bioma Mata Atlântica, se tiver certo isso aqui, eu não vou saber se fazer a conta. O bioma Mata Atlântica se caracteriza no estado de Santa Catarina, e aí a UFSC faz isso, para quem vai fazer um vestibular da Federal de Santa Catarina, ela sempre larga uma questão sobre o Brasil e puxa uma alternativa ali para Santa Catarina, né? Olha ali o termo, ó, em floresta ombrófila densa. O que é a floresta ombrófila densa? Nome chique para Mata Atlântica. Floresta ombrófila densa, floresta perene, adaptada a muita chuva, higrófila, né? Perfeito. Com vegetação encontrada no litoral, tá? E que se estende pelos vales da bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu, que é o principal rio, né? Totalmente catarinense. E em floresta ombrófila, olha isso aqui, ó. Floresta ombrófila mista. Vou até marcar contra a cor, tá? Eu vou fazer um esqueminha aqui diferente, ó. Vou colocar aqui, ó, marca texto em amarelo. Floresta ombrófila densa, que é a Mata Atlântica, e eu vou colocar aqui em outra cor, vou colocar aqui em verde, floresta ombrófila mista. O que seria a floresta ombrófila mista? Aqui essas denominações indicam uma agora sim, indicam um ecossistema da Mata Atlântica, no caso, floresta ombrófila mista, ombrófila adaptada a muita chuva, mesma coisa que higrófila, que a gente viu, entretanto mista. Por que mista? Com a presença de plantas aciculifoliadas. Está falando do quê? Do ecossistema da Mata de Araucária, ou Mata dos Pinhais, tá? Cuja denominação é dada pela presença de uma conífera aciculifoliada, que é a Araucária angustifolia, como mata homogênea associada às áreas de campos, né? Tu tem os campos de altitude, intercalando áreas de mata de Araucária. A 16 é verdadeira. E aí, isso significa o quê? Que eu vou passar vergonha fazendo conta no dedo agora. 16 mais 8, 16 mais 4 dá 20, mais 4, 24, mais 1, 25. De cabeça, meu Deus, não precisei nem usar o dedo. Não acredito. Resposta da questão seria 25. Tinha que marcar lá 25. Chuchuzitos, fechamos. Espero que tenha curtido. Essa aula é uma aula introdutória, tá? A gente vai ter mais aulas aí aprofundando os biomas ou domínios morfoclimáticos, entendendo a questão, né, da relação da vegetação com outros elementos, as características da vegetação em si. Mas isso para outras aulas, tá bom? Olha ali, já apareceu os videozinhos legais aí conectando com a aula. Aproveita aí, até a próxima aula. Um beijo nos teus estômagos e até lá.